as nossas aulas sempre às sextas-feiras, né? Nós, eu e o professor Anderson, vamos estar online desde as 7h10 para o esclarecimento de dúvidas, alguma coisa que vocês queiram conversar com a gente antes da aula, e a partir das 8 a gente começa a aula propriamente dita. Nós vamos também ter o plantão de dúvidas, né, Anderson? Sim, no vespertino, né? A gente vai ter um horário, porque agora as aulas, não sei se alguns professores já falaram com vocês, mas nós tínhamos 2 aulas semanais, né? E a partir de agora, a gente vai ter, na verdade, 3 aulas semanais. São as 2 aulas no horário normal e mais um horário contraturno para tirar dúvida de vocês, tá? Então, normalmente não vai ser conteúdo ou tira dúvida, pode ser que uma semana a gente deixe alguma atividade, tá? Então, esse tempo de vocês fazerem atividade, tirarem dúvida, vai contar como carga horária também semanal. Certo? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Como vocês estavam? Como que vocês passaram? Como que foi esses 5 meses de... Bom dia, Isidoro, eu ia falar Isidoro. Rafaela, bom dia aos que estão chegando. Como que vocês passaram esses 5 meses longe dos seus queridos professores e do querido IFE? Pessoal, aqui na plataforma vocês viram que tem uma mãozinha, né, na barra de ferramenta, porque está usando o computador, no celular também deve ter. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem perguntar, é só clicar nessa mãozinha e ele vai aparecer para a gente uma notificação aqui, que facilita para a gente interagir com vocês também. Tá bom? Ok, beleza. Vocês conhecem algum colega de vocês que está com dificuldade de acesso? Olha lá, a Júlia lá. A Júlia está nervosa já lá. É bom participar, Júlia, das aulas ao vivo, porque se tiver alguma dúvida, já pergunta a dúvida aqui ao vivo para a gente, né? Quem, por exemplo, não puder acessar, tiver algum problema, as aulas vão ficar todas gravadas, vocês podem acessar depois. Mas sempre que possível, é recomendado que participe da aula ao vivo, porque pode tirar dúvida ali mesmo, na hora, né? É mais rápido, tem a dinâmica ali da aula mesmo, fica mais parecido com uma aula real, né? Mas como eu falei, caso não consiga, caso não haja possibilidade, por qualquer motivo, né, vocês podem acessar num outro momento. Então, pessoal, vamos começar? Vamos retornar. Então, bom dia a todos, né? Novamente. Nós estamos aí retornando às aulas, vamos começar reprisando aí o conteúdo básico inicial da disciplina, né? Para depois nós começarmos aí, conversarmos um pouco sobre os novos conteúdos, né? Então, modelagem de dados é algo muito importante dentro da disciplina de gerenciamento de banco de dados. Por quê? Porque ela é a base da construção do banco. É nesse momento que eu estou fazendo o meu projeto de banco. Então, eu tenho que fazer um bom projeto para eu ter um bom banco. Então, é muito importante que vocês compreendam bem os conceitos, que vocês exercitem bastante os conceitos, que nós vamos passar vários exercícios aí de modelagem de dados, para que na hora que nós formos construir um banco efetivamente, vocês tenham bons projetos. Então, não adianta nada eu aprender muito da parte de construção de banco lá, da parte prática do SQL, essas coisas, se eu não consigo projetar um bom banco.
Então, na verdade, a modelagem de dados, ela é uma parte prática, mas a abordagem é um pouco diferente. Em vez de eu usar, muitas vezes, uma ferramenta computacional, eu vou usar mais o meu conhecimento. Então, é uma abordagem um pouquinho diferente do que nós costumamos ver dentro de um curso de computação. Geralmente, em computação, você está doido para ir lá no computador e digitar um monte de código. E nesse momento aqui, nós não vamos tanto digitar códigos, nós vamos aplicar alguns conhecimentos. Então, voltando aqui, relembrando, a humanidade, ela, ao longo da história, ela sempre armazenou dados. Então, assim, desde que o homem começou a evoluir, sair das cavernas, começou a se diferenciar dos outros animais da natureza, começou a desenvolver a inteligência, o homem começou a produzir dados e armazenar dados. Só que essa produção e armazenamento de dados mudou ao longo do tempo, né? Então, primeiro eram as pinturas rupestres, né? Então, quando o homem começou a ter alguma capacidade intelectual para registrar o seu dia a dia, para dizer como vivia, como as coisas aconteciam no seu dia a dia, ele começou a fazer as pinturas rupestres. Depois começaram a surgir as primeiras linguagens, propriamente dita, ainda bastante pictórias, lá no Egito Antigo, e essas linguagens ajudavam a retratar a história da sociedade egípcia. Depois surgiram os papiros e a escrita mais próxima do que nós conhecemos. Então, a partir daí, começou a ficar mais próximo do que nós conhecemos hoje em dia. Pessoal, tá todo mundo conseguindo enxergar a tela? Todo mundo enxergando o slide? Aqui a Luana e a Ariane. Eles que não estavam enxergando. O restante do pessoal parece estar conseguindo enxergar. Luana e Ariane, vocês estão usando pelo celular? Acho que tem bastante gente que está usando pelo celular, né? Eu vi que tem bastante gente realmente usando. Uhum. Às vezes travou a aplicação, no caso da Luana aqui. Uhum. A Rafaela está no escritório normal. Ariane, às vezes no notebook você está usando o web ou a aplicação. Às vezes a aplicação é um pouquinho mais pesada, tá? Você pode usar entrar direto no site, né, do teams.microsoft, às vezes é mais leve também. Para quem tiver usando pelo notebook. Beleza. Então, continuando, pessoal. Depois nós tivemos aqui também outras gravuras aqui dos gregos em pedra, né? E nós tivemos a grande revolução da comunicação e da propagação dos dados, que foi a invenção da imprensa. Então, a invenção da imprensa foi um grande salto para a divulgação de dados, né? Então, a partir da imprensa, começou a se dar maior publicidade a todo tipo de dados. Lembrando que o Gutenberg, a primeira coisa que ele imprimiu na máquina de tipos móveis que ele inventou foi uma versão da Bíblia em alemão. Então, daí, a partir disso, nós desenvolvemos até chegar na era computacional. Então, a era computacional começou a dar outro salto aí, proporcionou outro salto na questão de armazenamento e divulgação de dados, né? Então, inicialmente nós usávamos cartão perfurado. Então, esses
furos no cartão representavam zeros e uns aí, que eram os nossos dados a serem armazenados, depois lidos, né? Fitas, né? Então, essa fita aí é o que nós conhecemos como fita DAT, uma fita de dados para armazenar dados. Esse pequeno dispositivo que eram as nossas primeiras HDs, aí foram as primeiras HDs existentes, que armazenavam os maravilhosos 512 megas. Então, veja o tamanho do negócio para armazenar 512 megas, que para nós hoje não é nada pelo tamanho dos arquivos que nós temos hoje em dia. E as unidades de disco, né? Então, além dessas unidades de disco aí, nós tivemos um outro disco que chamava Zip Drive, que era um disco de alto armazenamento na época, que armazenava 100 megabytes de informação. Depois vieram as unidades de disco óptico e assim nós estamos evoluindo. E os HDs mais modernos, agora as unidades SSDs, os pendrives, e assim nós estamos evoluindo aí na ideia de armazenamento, né? Como que nós armazenávamos dados no começo? Lá nos anos 60 até os anos 80. Geralmente nós usávamos linguagem de programação, né? Então dentro da linguagem de programação nós tínhamos aí estruturas dentro dessa linguagem que era usada para manipulação de dados e fazer o armazenamento de dados. Então você não tinha um tratamento específico dos seus dados. Então o programa era o mais importante e os dados eram o coadjuvante da história. Nós tínhamos grandes estruturas chamadas mainframes, então grandes computadores de grande porte, onde os dados eram armazenados, e tudo era misturado. O modo como eu armazenava o dado, como eu pensava o armazenamento de dado, com o modo como eu armazenava o dado fisicamente. Então, eu não tinha um tratamento mais adequado para os dados. Então, vejam que eu tinha muito dado, mas muitas vezes eu não conseguia dar um tratamento adequado aos dados e o melhor, eu não conseguia extrair muita informação desses dados, né? Porque uma das coisas que é muito importante dentro do processo de armazenamento de dados é você construir uma aplicação de armazenamento de dados onde você consiga manipular esses dados de maneira que você consiga adquirir algum conhecimento. Senão, simplesmente somente armazenar dados não nos leva a muita coisa. A importância do dado é gerar conhecimento, através da manipulação dos dados, eu conseguir fazer algumas previsões, fazer algumas análises. Então, isso é muito importante. Quando um analista de qualquer área do conhecimento está expondo cenários futuros, ele não está expondo cenários futuros baseados em achismo, que ele achou bonito aquele cenário, ele está fazendo uma análise de dados. Então ele está pegando um conjunto de dados, aplicando uma série de ferramentas estatísticas para tentar projetar um cenário futuro. Daí nós, no começo dos anos 80, entramos num cenário mais próximo do que nós temos hoje em dia, que é o modelo relacional. Então, no modelo relacional, nós começamos a ter o projeto, né? Então, representação conceitual seria um projeto do banco. Então, como eu imagino como as informações serão armazenadas e como elas serão relacionadas entre si, e
o armazenamento físico. Então, o armazenamento físico utiliza a parte conceitual para organizar os dados. Foi fundamentado na matemática, né? Como tudo dentro da computação é fundamentado dentro da matemática. Então, que conceito matemático nós usamos? Basicamente, teoria dos conjuntos. Então, eu trato os meus dados como conjuntos. Para eu fazer operação entre esses dados, eu vou usar as operações normais da teoria dos conjuntos, que seria a minha álgebra relacional, e eu uso também a parte de lógica que nós já vimos lá no primeiro ano. Então, dentro de banco de dados, basicamente nós vamos ter os conhecimentos de teoria dos conjuntos aliados aos conhecimentos de lógica. Também foi criada a linguagem de programação alto nível chamado SQL. Para quê? Para que eu pudesse ter uma linguagem específica para manipulação dos dados, e essa linguagem de manipulação dos dados fosse uma estrutura que me permitisse o quê? Fazer inúmeras operações com os meus dados. E essa estrutura, essa linguagem, vai fazer parte de um sistema. Então, quando eu desenvolvo um sistema, por mais simples que seja o meu sistema, eu vou trabalhar com a linguagem de programação para fazer a inteligência do meu sistema, e eu vou usar a linguagem de programação, no caso o SQL, para fazer acesso e manipulação dos meus dados. Então, aqui baseado em relações tabelas, né? Então, na verdade, cada tabela que eu tenho dentro do meu sistema de banco de dados equivale a um conjunto de dados. Então, essas tabelas são um conjunto de dados que podem estar relacionados entre elas, então pode ter dados comuns entre elas, e através dessa relação entre as tabelas eu consigo fazer o maior número de operações e de análises possíveis. E os bancos de dados modernos, então os que estão hoje despontando no mercado, são os bancos de dados NoSQL, ou Not Only SQL. Então, podem ser orientados a documentos, podem ser orientados a coluna, chave valor e baseado em grafos. Então, são abordagens diferentes que existem dentro da história do banco de dados. Lembrando que hoje as aplicações modernas de grande porte, elas não utilizam somente uma tecnologia. Elas podem utilizar a tecnologia SQL e a tecnologia NoSQL. Então, você geralmente tem duas ou mais tecnologias rondando em conjunto, dependendo do tamanho da sua aplicação e da complexidade da sua aplicação. Por que dizer a complexidade? Porque está cada vez mais complexo representar os fatos do mundo. Então, a computação no começo se encarregava de fazer cálculos muito específicos, resolver cálculos muito específicos, e com o passar do tempo a computação foi tomando cada vez mais área, foi ganhando cada vez mais espaço. E para ocupar esses espaços, ela teve que representar e ajudar a resolver os complexos problemas dos espaços que ela estava ganhando. Então, por isso, as tecnologias estão avançando tão rápido, porque é cada vez mais presente na nossa vida a computação, e essa presença aumenta a complexidade de desenvolver sistemas para atender aos usuários cada vez mais exigentes. E por mais que a computação, o celular, pareça mágico para quem não é da área, aqui não tem mágica nenhuma. Tudo que existe dentro de computação é ciência aplicada. Então,
nós da computação aplicamos ciência o tempo inteiro. Principalmente ciência ligada à área de materiais e a ciência ligada à matemática. Então, modelo entidade e relacionamento. Então, o modelo entidade e relacionamento, que é o que nós vamos usar, ou a abreviação dele, MER, é um modelo de alto nível, modelo de dados de alto nível, criado com o objetivo de representar o quê? A semântica dos dados em um minimundo. O que é um minimundo? Minimundo, no nosso caso aqui, é algum problema que eu quero resolver. Digamos que eu quero fazer um sistema de controle de empréstimo de livros para a biblioteca. Então, o meu minimundo vai ser a biblioteca. Então, todas as operações que acontecem na biblioteca, todos os dados que são gerados na biblioteca, todas as manipulações de dados que são feitos na biblioteca, esse será o meu minimundo. Então, o minimundo é o escopo do problema que eu quero resolver. E eu vou fazer a análise e fazer uma representação disso. Pensem numa questão seguinte: quando eu quero construir uma casa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir analisar o terreno que eu vou construir a casa para ver se eu tenho que fazer uma terraplanagem, o que eu tenho que fazer no terreno, e vou, baseado no espaço que eu tenho, na geografia que eu tenho do terreno, começar a desenvolver uma planta da casa. Então, quando eu faço uma planta da casa, eu tenho que conhecer o terreno, tenho que conhecer o espaço que eu tenho para fazer uma planta que seja adequada para aquele terreno. Então, essa planta da casa, para nós da área de banco de dados, seria nós começarmos a fazer aí esse modelo de dados utilizando os conceitos que nós vamos ver no modelo entidade e relacionamento. Então, quando eu aplico esses conceitos, o que acontece? Eu consigo, sem interferência da tecnologia, porque quando eu vou aplicar esses conceitos, eu não estou pensando em tecnologia, simplesmente eu estou pensando em representar como eu vou armazenar e manipular os meus dados, eu consigo fazer um projeto que me permita a maior flexibilidade possível na hora de eu trabalhar com esses dados. Então, é muito importante eu realmente fazer um projeto bem feito, porque da mesma maneira que a construção civil, eu descobrir que uma construção tem problema no término dela, eu construir um banco de dados, descobrir ao término dele, na hora que eu estiver implantando que esse banco de dados possui problemas, é muito crítico depois eu conseguir resolver esses problemas. Então, esse modelo foi definido pelo Peter Chen em 1996. Peter Chen, vocês acham que ele era da computação? Sim ou não? Job lá falou sim. Será que era? Será que era? A Stephanie não, a Luana não. O pessoal está dividido aqui. Beleza. O pessoal está participando aqui, está dividido aqui a votação. Pessoal, na verdade, muitos dos precursores da computação que existe hoje em dia, eles eram matemáticos. Então, Peter Chen é um matemático, porque se falava no termo de computação, se falava que o futuro do mundo era a computação, mas não existiam os computadores no nível que nós conhecemos hoje. Então, a maioria do que se tem hoje de base conceitual da computação foram construídos por matemáticos. E, pasmem,
Hoje, a computação não evolui mais por dois motivos. Primeiro, porque a estrutura de hardware já chegou no limite, então nós teríamos que descobrir novos materiais para conseguir passar mais elétrons dentro do nosso computador, ou mudar completamente a abordagem, sair do elétron e ir para o fóton, que é o que está se encaminhando com a computação quântica, e ter novos modelos matemáticos, modelos que dê conta de representar os cenários complexos que nós temos hoje em dia. Então, são duas áreas aí, a área de materiais e a área de... Então, a área de física e a área de matemática, que precisam dar um novo salto aí para que a computação também consiga dar esse novo salto. Então, nós dependemos fortemente dos matemáticos e dos físicos aí para dar conta de todas as complexidades que nós temos no mundo moderno. Então, o Peter Ken, ele fez o quê? Ele criou representações para desenhar, para apresentar aí os modelos de dados. Ele criou algo que fosse de fácil compreensão, certo? Ele deu as bases dos principais conceitos aí do que nós usamos hoje em banco de dados relacional, e essa representação, essa planta baixa do nosso banco de dados é chamado de esquema ER ou diagrama ER, ou simplesmente DER. Então, modelo entidade relacionamento MER é o conjunto de conceitos que eu utilizo para analisar um cenário e fazer um projeto. A representação desse projeto, a representação da aplicação desses conceitos eu chamo de diagrama entidade relacionamento ou DER. Então, aqui só para vocês não esquecerem disso, isso aqui é pegadinha do malandro em muitas provas, concursos, e nós percebemos que muitas vezes até os autores se perdem nesse conceito. Então muitas vezes você começa a ler o livro, o autor começa a misturar muito essas siglas aqui, e então é por isso que a gente enfatiza com vocês e deixa muito claro isso, que o MER é um conjunto de conceitos e elementos de modelagem que o projetista de banco de dados precisa conhecer e vai utilizar no seu dia a dia. Então, isso aqui, todos esses conceitos de modelo, entidade e relacionamento tem que ser algo que está muito claro para vocês. Então, assim, não levem dúvidas para casa, não leve a coisa, ter dúvida, levar passear para casa. Então, seja no horário de aula, seja depois nos plantões de dúvidas, ou mesmo via e-mail, se tiver alguma dúvida, tiver algum problema, entre em contato com a gente, porque isso aqui é a base da nossa disciplina, é a base de quem vai trabalhar com banco de dados. E o DER é o resultado do processo de modelagem. Então, é a nossa representação gráfica, a nossa representação pictória da aplicação dos conceitos de MER. Fases de modelagem, né? Então, eu tenho fases. Não adianta eu achar que eu vou fazer a coisa sem uma certa ordem lógica. Então, modelagem não deixa de ser um algoritmo. Então, eu tenho meu mundo real, né? Eu tenho meu mundo real dentro da modelagem, onde eu vou procurar fazer o quê? Entender os objetos, os seres e os fatos. Então, um objeto, uma mercadoria, um produto, um carro, os seres. Então, eu tenho meu cliente, eu tenho funcionários, eu tenho o meu fornecedor. Então, são pessoas que estão ligadas aos meus objetivos da
organização. E eu tenho os meus fatos, então eu tenho compra, tenho venda, tenho orçamento, tenho pedido. Então são operações aí que acontecem dentro do meu mundo real e que tudo isso tem que estar representado dentro do banco de dados, dependendo do que eu vou resolver dentro da minha organização. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o meu modelo descritivo, né? Então, é aquele momento onde eu vou fazer uma chuva de ideias, né? Uma tempestade de ideias, um brainstorm com os meus colaboradores, com os meus usuários-chave, com as pessoas que conhecem o ambiente onde eu quero desenvolver uma solução. Porque eu, particularmente, sou da área de computação, mas muitas vezes eu vou para um ambiente que eu não conheço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender com as pessoas que fazem parte desse ambiente para começar a entender como esse ambiente funciona, como os elementos desse ambiente interagem, para eu começar a fazer o meu processo de modelagem. Então, o meu modelo descritivo é isso, esse processo de eu buscar informação com os meus usuários. Então, através de entrevistas, reuniões, existem inúmeras técnicas para esse modelo descritivo. Então, um outro termo que se usa bastante também na computação nessa fase seria levantamento de requisitos. Então, nesse momento que eu vou entender o que as pessoas precisam e esperam de um sistema. Daí eu tenho o modelo conceitual. Aqui, esse modelo conceitual, já estou usando a representação do modelo entidade de relacionamento. Então, peguei todas aquelas informações que eu obtive de maneira informal nas minhas reuniões, no meu processo de levantamento de requisito, e comecei a definir isso em estrutura de dados, né? Então, eu entendi que dentro da minha empresa lá eu tenho um conjunto de empregados, então esse retângulo aí seria um conjunto de dados dos meus empregados, e que esses empregados estão lotados em departamentos, eles fazem parte de departamentos. Então, eu tenho um outro conjunto de dados aqui, chamado departamentos. E eu tenho, no meio aqui, a representação do quê? O lotado, que é esse losango aqui, é a representação da relação entre o conjunto de dados empregados com o conjunto de dados departamento. Então, isso aqui já seria um modelo conceitual. Nesse ponto, eu já estou organizando, já estou começando a projetar o meu banco de dados, mas eu não estou nem um pouco preocupado com tecnologia. Por enquanto, eu quero entender como os dados podem ser armazenados e como esses dados vão se relacionar. Daí aqui eu já tenho o modelo lógico, né? Então, o modelo lógico, eu já tenho um pouco mais de informação sobre minha futura base de dados, né? Então, eu já tenho a estrutura de dados. Então, eu tenho o contato aqui, eu tenho um dado dele chamado código de contato, eu tenho outro dado chamado nome. Então, eu tenho mais informações sobre o contato e eu tenho o tipo de dado que eu vou armazenar em cada campo aqui da minha tabela contato, né? Então, aqui eu já estou muito mais próximo do que vai acontecer dentro do meu sistema computacional. Então, modelo físico, né? Então, modelo físico, bits e bytes. Isso aqui, essa imagem aqui já é a representação de uma ferramenta de banco de dados. Eu já posso desenhar isso dentro da ferramenta de banco de dados, ou eu posso fazer via linguagem SQL. Então, quando eu tenho um modelo físico, realmente eu já estou no computador, já estou trabalhando nos bits e bytes, criando as estruturas aí para o armazenamento dos meus dados.
Então, existem ferramentas que eu posso fazer essa criação dessas estruturas de maneira visual, então, simplesmente montando elementos gráficos como está na figura, e tem a maneira onde eu vou escrever um script, eu vou escrever um conjunto de comandos SQL para desenvolver e criar o nosso banco de dados. Dentro da nossa disciplina, inicialmente, nós vamos trabalhar com os scripts, né? Nós vamos aprender a linguagem SQL, fazer tudo do modo que era feito lá nos anos 70, né? Até porque muito do que precisa ser feito, a maneira mais eficiente de ser feito é utilizando a linguagem SQL, e depois nós vamos trabalhar um pouco aí com as ferramentas gráficas aí. Nós vamos ter essas duas abordagens dentro da disciplina. Então, agora, nós vamos entrar aí nos conceitos mais básicos aí do diagrama entidade-relacionamento, do modelo entidade-relacionamento. Então, a entidade, ela representa algo que existe no mundo real, algo que tem a sua existência independente de qualquer outro cenário. Então, por exemplo, na minha empresa, eu tenho um conjunto de dados, algo que eu posso chamar de funcionários. Eu tenho também algo que pode existir chamado cliente. Eu tenho também algo que pode ser chamado de fornecedor. Eu tenho algo que pode ser chamado de produto. Então, esses objetos que eu consigo identificar dentro da minha empresa são as entidades. Então, geralmente, o que a entidade representa? A entidade, ela representa uma pessoa, um objeto ou um fato. Então, geralmente é isso que a entidade representa. Então, uma pessoa, um objeto, um fato. Então, cliente, funcionário, fornecedor. Então, são pessoas que estão envolvidas dentro do meu sistema. Produtos. Então, são objetos que estão envolvidos no meu sistema. Compra, venda, pedidos, locação. Então, são fatos que estão envolvidos no meu sistema. E daí, o que eu tenho que pensar sempre? Essa pessoa, objeto ou fato, eu preciso necessariamente armazenar dados sobre esse elemento? Então, essa é uma pergunta que eu sempre tenho que fazer. Então, como que eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir isso no processo de levantamento de requisitos. Então, naquelas reuniões informais, eu vou começar a entender o que as pessoas esperam do sistema, o que as pessoas precisam do sistema. Através disso, eu vou efetivamente saber se eu preciso de uma determinada representação para armazenar dados. Professor, mas é fácil esse processo? Esse processo é um processo que exige prática. Quanto mais nós modelamos, melhor nós vamos ficar. Não tem outro método de você se tornar um bom analista de banco de dados, um bom administrador de banco de dados, se você não exercitar todas as fases, desde o processo de levantamento de requisito, modelagem, implementação. Então, assim, somente a prática pode te tornar um bom profissional na área. Simbologia. Então, quando eu quero representar uma entidade, eu vou usar um retângulo
e vou colocar o nome daquela entidade. Então, essa é a minha representação proposta por Peter Chen lá no modelo entidade e relacionamento. E o que quando eu olho uma representação gráfica aqui, uma entidade chamada empregado, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter que essa entidade está me representando um conjunto de empregados. Então, o empregado João da Silva, o empregado José Maria, o empregado Maria Joaquina, então todos está representando dados de todos esses empregados. Então, lembra que nós falamos para vocês que fortemente baseado em teoria dos conjuntos? Então, uma entidade é um conjunto de dados. Então, a entidade é um conjunto de dados aí que vocês têm que ter muito firme na mente de vocês esse conjunto de dados. Atributo. Então, o que significa a palavra atributo? Vocês conseguem me dizer? No português, olhando o dicionário Aurélio, o que significa atributo? Características, né, Joab? Isso mesmo. Então, o atributo são as características que descrevem uma entidade. Então, vamos lá. Então, cada entidade tem propriedades particulares que a descrevem e são chamadas de atributo. Então, vamos aqui. Então, um cliente, o que descreve um cliente? Um cliente pode ser descrito por nome, data de nascimento, RG, CPF, estado civil, altura, peso, tem uma série de características que descrevem o cliente. Só que eu vou pôr todas essas características? Não, eu vou pôr as características que sejam relevantes para o mundo, o mini-mundo que eu quero representar. Então, os atributos também serão determinados com base na análise que nós fizemos. Por quê? No caso do meu cliente, eu preciso armazenar o peso dele? Depende muito do negócio. Se o negócio que eu tiver aqui resolvendo for uma academia, eu preciso armazenar o peso dele. Agora, se o meu negócio for um sistema de comércio eletrônico, se o sistema de comércio eletrônico não vender nada ligado à academia, para mim, armazenar o peso dele não seria tão interessante. Então, todos esses atributos vão ser determinados mediante ao que é importante de eu saber da minha entidade. A representação, uma das representações seria esse traço aí, o retângulo, né? Então eu tenho uma entidade chamada engenheiro, eu tenho aí uma circunferência, né, ligado por um traço na entidade, com o nome do atributo. Isso é uma das maneiras de ser feita a representação. Eu, particularmente, mostro para vocês porque faz parte do modelo entidade e relacionamento. Mas eu, geralmente, gosto de representar os atributos já numa fase mais avançada de modelagem para ficar mais claro as etapas para vocês. Então, como nós identificamos as entidades? Identificar a entidade seria você criar um valor único. Para quê? Para que cada entidade, cada instância da entidade, cada ocorrência da entidade, ou cada registro, ou cada tupla. Então, ocorrência, instância, tupla ou registro, quer dizer que eu tenho um elemento da entidade em momentos diferentes. Então, quando eu falo em instância,
instância ou ocorrência, eu estou no momento de modelagem, não estou no momento computacional do negócio. Então, uma instância, ocorrência da entidade é um representante, é um elemento daquele conjunto no momento de modelagem. Quando eu falo em tupla ou registro, eu já estou falando desse mesmo elemento, só que já numa abordagem mais computacional. Por que geralmente nós deixamos claro isso também? Porque é outra coisa que às vezes causa confusão na literatura. Então, muitas vezes o pessoal se perde um pouco na literatura e vocês vão ver esses termos dentro da literatura e vocês podem se sentir meio perdidos. Então, a gente já deixa isso muito bem claro para vocês. E para cada instância, ocorrência, entidade, eu tenho que ter algo que identifique de maneira única. Então, por exemplo, eu tenho que ter algo que identifique de maneira única o Joab, eu tenho que ter algo que identifique de maneira única a Luana, tenho que ter algo que identifique de maneira única a Maria Eduarda, e assim por diante, né? Então, eu tenho que ter algo que identifique de maneira única cada uma das pessoas, certo? Então, isso eu tenho que ter muito claro para mim, que eu tenho que ter um dado ou um conjunto de dados que identifique cada ocorrência da entidade de maneira única. Essa identificação única de cada entidade nós chamamos de chave primária. E esse conceito existe até mesmo nos bancos de dados NoSQL. Eu preciso, para cada ocorrência, ter uma identificação única. Por quê? Imaginem que eu quero procurar os dados da Ariane no meu banco de dados. Como que eu vou localizar a Ariane que eu quero? Que é a Ariane do segundo módulo, do segundo ano do curso integrado de informática. Eu tenho que ter algum dado ou um conjunto de dados que identifique a Ariane para mim de maneira única. Porque senão eu simplesmente não vou achar. Vai ser o que a gente chama de busca burra, tentativa e erro, né? E a ideia não é essa. Então, por isso, nós temos aí a chave primária, algo que identifica de maneira única. No caso de vocês, uma coisa, se nós formos representar todos os alunos do IFE, uma coisa que identifica cada um dos alunos do IFE de maneira única é o número de prontuário. Então, cada aluno tem um número de prontuário que é único. E se vocês se inscreverem em mais cursos, a cada vez que vocês se inscreverem no curso do IFE, vocês vão receber um número de prontuário diferente. Então, como que eu represento isso no diagrama entidade e relacionamento, no DER? Eu ponho um círculo preto, um círculo preenchido aí. Então, no caso do engenheiro aí, o campo chave primária dele, a chave primária dele vai ser uma chave primária que só utiliza um campo que é chamada código. Então, nesse cenário aqui, eu tenho a chave primária composta somente de um único campo, que é outra coisa importante também. A chave primária ela é única. Só existe uma chave primária para cada entidade. Mas ela pode ser simples, somente com um campo, somente com um atributo, ou com mais de um atributo. Então, ele pode ser composto por mais de um atributo. Então, nesse caso aqui, a minha chave primária ela é única. Eu só tenho uma chave primária, só que a chave primária é composta por dois atributos. Então, a combinação desses dois atributos vai me gerar um valor único.
Então, o corredor 1, prateleira 2, corredor 1, prateleira 1, corredor 1, prateleira 3, corredor 1, prateleira 4 e assim sucessivamente. Do mesmo jeito, corredor 2, prateleira 1, se eu for analisar o conjunto de dados do número do corredor mais o número das prateleiras, eu vou ter valores únicos. Eu nunca vou ter duas prateleiras 1 no corredor 1, ou duas prateleiras 2 no corredor 3, e assim sucessivamente. Então, nesses casos específicos, eu uso uma chave primária composta por 2 atributos. Vão ter casos específicos que nós vamos usar. Ao longo do processo de modelagem, vocês vão descobrir que em alguns casos específicos nós usamos chave primária composta. Mas, por padrão, a gente costuma usar chave primária simples. Por quê? Para diminuir a complexidade na hora das buscas de dados. Então, quando eu tenho uma chave primária composta, isso deixa o meu banco mais lento, é mais complexo para ele fazer buscas. Relacionamento, né? Então, é uma associação entre as entidades. Então, quando eu falo relacionamento, é uma relação que pode existir entre elas. Então, um cliente pode realizar locação 1, a locação 2 e assim sucessivamente. Então, um cliente pode realizar várias locações. Uma locação pode ser realizada somente por um cliente. Então, isso é um relacionamento, é a associação entre as entidades que eu tenho dentro do meu sistema. Essa associação pode mudar. O que vai determinar essa associação sempre vai ser o meu cenário. Então, eu tenho que entender o meu cenário para você poder fazer essa representação. Pessoal, dúvidas até aqui? Até porque o nosso horário também já está no limite, né? Pessoal, basicamente, pessoal, a gente fez esse conteúdo, é uma revisão, né, do que a gente estava vendo lá em março, quando a gente teve que parar as aulas, né? De boa? O pessoal está entendendo, acho que eu tô... O pessoal está entendendo. É só uma revisão, né, gente? É que faz 5 meses que a gente está parado, né? Então a gente tem que fazer... Tem que retomar. Mas, assim, na próxima aula a gente continua aqui da onde parou, né? Nós vamos avançar aí da onde nós paramos. Vamos já começar a fazer alguns exercícios práticos com vocês, né? De modelagem, para que vocês exercitem todos os conceitos, porque muitas vezes você só escutar a gente falando pode estar claro, na hora de vocês aplicarem, vocês vão sentir alguma dificuldade. Então, a ideia é justamente essa mesmo, que vocês apliquem os conceitos que nós estamos passando para vocês e conforme vocês forem, como que eu faço para achar tal coisa, como que eu represento tal coisa, tudo isso eu uso a questão dos exercícios, né? Então, a gente vai fazendo esse processo de interação. O Joab aqui está perguntando como funcionaram as presenças, né? Então, basicamente, nós vamos baixar a lista aqui da reunião, né, gente? Para a gente fazer o momento síncrono, e as aulas assíncronas vão ser as entregas de listas, né? Então, mesmo para quem precisar faltar no aula assíncrona, teve alguma dificuldade, precisar faltar, nos avisa que passou por alguma dificuldade técnica, e daí nós vamos computar essa presença no momento que for entregue a atividade proposta na semana.
Então, o que a gente está sendo orientado é isso, é a gente controlar a presença síncrona, né? Então, toda reunião aqui a gente consegue baixar a lista de presença de todo mundo que estava na reunião, mas se tiver algum problema de acesso, vocês também não vão ser prejudicados. Vocês nos comunicam para a gente ter o conhecimento que vocês tiveram um problema de acesso, e daí nós vamos computar a presença de vocês aí com a questão da integratividade. Mas é muito importante, como o professor Anderson falou, assistir a aula síncrona. Por quê? Porque é o momento onde nós estamos passando os novos conteúdos e é o momento de interação também, que vocês podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas, que vocês podem ter um momento mais próximo da aula presencial, né? Porque isso aqui não é uma aula remota. Quais aplicativos nós vamos fazer a lista? Nós vamos continuar fazendo a lista no Moodle. Todo o processo de interação, desde as aulas remotas, disponibilizar o link das aulas remotas para vocês assistirem vídeos, entrega de lista, comunicações em geral, tudo vai ocorrer no Moodle como nós já fazíamos antigamente. Então, isso E alguma atividade que tem que fazer, por exemplo, esse conteúdo que a gente está passando, que é modelagem de dados, essas atividades podem ser feitas à mão, por exemplo, pode fazer no papel, e algumas atividades, se for entregar, por exemplo, não tem como fazer isso no aplicativo, pode até tirar foto e mandar, se quando for modelagem, tá? E quando a gente for mexer com banco de dados, daí a gente vai falar de alguns aplicativos que vocês podem usar no celular também, para quem não tem computador, tá? Para quem não tem notebook, para quem não tem computador, só está usando o celular. A gente vai falar de alguns aplicativos, alguns para instalar no celular e outros online que vocês vão poder usar para poder fazer atividades também. Então, assim, na medida do possível, aí nós vamos manter um ritmo muito próximo do que nós teríamos aí dentro das aulas presenciais. Lembrando que, aquilo que nós falamos, a aula remota é muito diferente da aula EAD, porque na aula EAD, eu já fiz alguns cursos de EAD, o professor Anderson também já fez, o professor vai lá, grava a aula, você assiste a aula, tenta fazer, se não tiver dúvida, manda uma correspondência lá no chat, ou alguma outra ferramenta de comunicação, e no final, alguém responde para você depois de 2 ou 3 dias. Aqui, nesse momento do nosso encontro, vocês têm a possibilidade da conversa pessoal, né? Então, no momento, tive uma dúvida, ergue a mão, pode abrir o microfone, muitas vezes, professor, não entendi, então, sintam-se à vontade também de abrir o microfone, de falar, porque para nós também é estranho estar conversando com a tela, né? Sim. Então a gente também precisa da interação de vocês, porque nós estamos num ritmo, né? Mas muitas vezes o nosso ritmo não é o ritmo ideal para vocês. Então a gente precisa da interação de vocês para a gente saber dosar o nosso ritmo, né? A gente está falando uma coisa, vocês não entenderam, vocês levantam a mão aí e falam, professor, não entendi tal parte, para que a gente possa ter esse feedback e consiga dar a melhor aula possível para vocês nessa atual situação, né? Certo? Tudo bem, pessoal? Você sabe também, né, nos 30 primeiros dias, a gente não vai fazer uma avaliação com vocês, tá? Mas depois, passando esses 30 dias, aí depois a gente faz a avaliação. A gente conversa certinho para vocês como que vai ser o esquema de avaliação, tá bom? Na verdade, essas entregas e listas iniciais aqui já vai ser uma análise de como nós vamos trabalhar aí com vocês na avaliação, certo, pessoal? Tá, e não deixe de acompanhar o Moodle também, tá? Todas as coisas a gente coloca lá no Moodle. E aqui no Microsoft Teams tem também a opção de chat, tá? Vocês podem conversar entre vocês, podem criar grupos entre vocês, tá? No próprio Teams você pode fazer um time lá, só você fazer um trabalho em grupo, então vocês podem montar isso no Teams também,
tem uma dúvida com o professor, você pode também chamar o professor no chat também para tirar dúvida, perguntar alguma coisa. Tem vários alunos que perguntaram, falaram, tem problema de acesso, alguma coisa, também pode avisar, tá? A gente está sempre aqui agora no Teams também. Então, vocês têm vários canais de comunicação com a gente agora, tá bom? Beleza, Wilton? Vamos. Beleza. Valeu, gente. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos. É bom vê-lo novamente. Bom retorno de aulas. Já estou no último dia da semana, né? Mais um bom retorno para todos. E é isso aí. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente. Bom dia, professor. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Isso aí. Wilton, já parou a gravação? Vou parar agora. Eu estava vendo aqui, certo.